galerinha do sexto ano. Nesse vídeo eu estarei apenas me comunicando com vocês para poder fazer a correção das atividades da aula passada, tá? Sobre o assunto que nós vimos, que nós concluímos, na verdade, que é do capítulo 2, a realidade que nos cerca, tá? A atividade da página 30, que pede para que nós venhamos a explicar o caminho do alimento da terra até as nossas mesas. Bom, gente, primeiro planta-se o alimento, cuida-se da plantação, até que venha a ser feita a colheita. Após essa colheita, gente, esse produto, no caso, será vendido a um comerciante, tá? E esse comerciante irá levar até os supermercados para que venha a ser comprados por nós que somos consumidores e possa chegar até a nossa mesa para o nosso alimento. Segunda questão. Na história da página 29, quantos trabalhadores foram necessários para que o milho chegasse ao consumidor? Foram necessários 5 trabalhadores, sendo que 1 foi o agricultor, 3 foram os trabalhadores em relação ao transporte desse alimento, tá? E 1 foi a trabalhadora na organização desse milho no supermercado para que a mãe de Dudu pudesse comprar. Terceira questão. Que importância tem os elementos da natureza, solo, clima, rios, calor para a produção dos alimentos? E a tecnologia, qual seria a importância nesse processo? Os elementos naturais são importantíssimos para que venha a haver um bom plantio e assim uma boa colheita, tá, dos alimentos. Sendo que a tecnologia, ela é de suma importância, ela é de muita importância para que venha a haver tanto uma boa produção com as técnicas de plantio e de cuidado com essa plantação, quanto também em relação à comercialização, que já seria o transporte e a troca desse alimento, tá ok? Vamos agora para a página 33, fazemos a correção. Primeira questão. O que é paisagem? Para que serve o estudo das paisagens na geografia? Nós estudamos paisagens na escola, vimos esse assunto por completo e sabemos que a paisagem, ela corresponde a tudo aquilo que nós vemos, tá? Tudo aquilo que nós percebemos no espaço onde nós nos encontramos, ou seja, tudo aquilo que é real ao nosso redor. O estudo das paisagens na geografia permite compreender os fenômenos da natureza, tá? E as transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo nos diferentes espaços geográficos, além também da interação entre os elementos da natureza e a sociedade. Segunda questão. Liste no quadro a seguir os elementos naturais e humanizados que podem ser observados no lugar onde se localiza a escola em que você estuda. Essa resposta depende muito, gente, da localização da sua escola, tá? Se é na zona rural, zona urbana, depende muito. Bom, os elementos naturais. Os elementos naturais que nós podemos ver na nossa escola, que se localiza ali no bairro do IAPI, aqui em Salvador, são algumas árvores, né? E algumas avenidas que tem ali, tem algumas plantas, algumas árvores. Na frente da nossa escola tem um canteiro de plantas, tá? Esses são elementos naturais, além também de pássaros, que é muito comum vermos aqui na nossa cidade, né? Ainda temos essa interação com a natureza, além dos raios solares, do vento, as nuvens que vemos no céu, são elementos naturais, tá? E os elementos humanizados que nós vemos é a construção das casas, dos mercados, padarias, hospitais, né? Clínicas, farmácias e até a construção da nossa própria escola. Bom, terceira questão. Antes, ele fala bem assim, ó. O que você concluiu com a análise do quadro? Registrou as observações no caderno. O que você conseguiu ver em relação a essas observações que você fez dos elementos naturais e dos elementos humanos? O que você consegue concluir com isso? Que a nossa cidade, ela tem essa interação ou já não tem mais? Infelizmente, já não existe mais essa interação do homem com a natureza.
porque precisamos preservar mais, precisamos deixar mais a nossa área urbana um pouco mais verde. Você vai dizer aí no seu caderno o que é que você concluiu, tá? Terceira questão. Cite algumas atividades humanas responsáveis pelas transformações das paisagens naturais e culturais que podem ser observadas atualmente. Bom, alguns prédios, tá? Algumas edificações em geral, construções de indústrias, construções de hospitais, hidroelétricas, rodoviárias, extrativismo mineral, extrativismo vegetal, tá? São algumas das transformações que acabam por modificar a nossa paisagem. Como eu falei para vocês, nosso bairro inicialmente era um bairro total, não era nem bairro, né? Era uma mata, né? E de acordo com que o homem foi ali habitando, foi transformando aquela paisagem em uma paisagem cultural, que é a paisagem habitada pelo homem, tá? Quarta questão. Relacione as imagens a seguir com os respectivos setores da economia. Isso aqui eu vou precisar mostrar o livro a vocês. No número 1, nós temos a atividade primária, no número 2 a secundária e no número 3, uma atividade terciária, tá? Nesse daqui de baixo, em que uma médica, uma pessoa, deixa eu ver se é médica, não é médica. Uma pessoa está fazendo o pagamento de uma conta para uma mulher. Isso aqui é setor primário, secundário ou terciário? Seria um setor terciário, tá? É o setor de serviços, tá? A lotérica é o setor de serviços. Então, é setor terciário. Esse homem vendendo aqui... Deixa eu ver. Esse homem vendendo aqui alguns prendedores de cabelo. É o que? É o comércio, né? Então, é o setor também o que? Terciário. Já aqui em cima você vê um homem plantando, na verdade colhendo, né? Colhendo aí o látex de uma árvore da seringueira. Então você tem aí o setor primário. Aqui você já tem a pesca, é o setor que? Primário, tá? Aqui embaixo você já tem aí, ó, a produção de alimento através daquela ave, tá? Da galinha, do frango que foi criado na granja. Ele está sendo aí, ó, congelado, posto em cortes na caixa. É o setor secundário, tá? E aqui em cima nós temos a transformação de um mineral, tá? De algo que foi tirado da natureza para poder ser transformado em gasolina, em gás. Na verdade não é nem isso. É a construção, sem querer, do ângulo que eu olhei errado. Olhando certinho aqui, é a construção de uma ponte, gente. Aqui. Parece que é a construção de uma ponte ou de um viaduto, tá? Isso é o setor secundário, tá? Apesar de que se fosse a extração de algo para poder fazer petróleo, se fosse só a extração, seria setor primário. E se fosse a transformação daquele petróleo em outro material, seria o secundário. Mas nesse caso aqui é a construção de uma ponte ou de um viaduto. Deixa eu aproximar bem para vocês verem. Tá vendo? E aqui é o setor secundário. Bom, além disso, pede para que, na quinta questão, para que possamos diferenciar a divisão social do trabalho da divisão territorial do trabalho, citando alguns exemplos. Gente, divisão social nada mais é o trabalho que consiste na distribuição das tarefas entre diferentes grupos profissionais. Um exemplo disso seria as pessoas que trabalham no comércio e algumas outras na educação, tá? Então, nós temos os setores do comercial, setor educacional. Então, basicamente, a divisão social é isso. É a divisão de alguns setores em relação ao trabalho, tá? Sendo atribuída uma atividade para cada um. Já a divisão territorial seria a atividade trabalhista, o trabalho feito devido ao meio onde a pessoa se encontra. No meio rural, a atividade mais praticada seria a agricultura. Então, ali nós temos um trabalho mais ligado à terra, tá? Seria relacionado à região onde nós nos encontramos. E na cidade nós temos um trabalho mais urbano, ligado a tecnologias, tá? Então, também tem algumas divisões regionais, tá? Em São Paulo você pode ver que é uma cidade central,
em que você vai ter mais atividades urbanas. Aqui no Nordeste você costuma ainda encontrar em alguns centros urbanos até algumas atividades agrícolas, tá? Poucas, mas tem, tá ok? Então essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Beijão e até a próxima aula. Não esqueçam de assistir o vídeo sobre orientação e localização no espaço. Tchau, tchau!